Bom, já estamos. Sejam todos, todas e todas bem-vindos a mais uma mesa do sétimo Saluf, né, com o Seminário de Alunos da Filosofia da UF. E hoje, assim, especialmente, nós estamos... A gente recebeu ontem, né, uma notícia de que um colega nosso, muito querido, que foi o Pedro, né, que ele teve uma partida muito precoce das nossas vidas, né? Então a gente está ainda bastante afetados com isso, porque ele foi uma pessoa que, assim, falando em nome aqui de todos os colegas, alunos, estudantes da filosofia, dos professores, ele era uma pessoa muito, muito querida e que tinha um sonho, assim, né, de estar ali com a gente, uma paixão pela filosofia que é muito inspiradora, assim, né, para todos nós. E acho que esse legado vai permanecer. Então a gente queria propor, assim, antes de começarmos oficialmente a nossa mesa, que a gente fizesse 1 minuto de silêncio em memória desse nosso colega, desse nosso amigo tão querido, e também desejando os nossos sentimentos e paz aos corações dos familiares, dos colegas, dos amigos, né, e dos professores que conviveram com Pedro, enfim. Então, eu vou pedir, então, 1 minuto antes de a gente começar, em respeito e em homenagem ao Pedro. Bom, então, passado esse 1 minuto, né, de silêncio pelo Pedro, vamos agora dar sequência ao sétimo Saluf. Hoje eu estou com Felipe Tuller e Bruno Jales, que vão participar dessa nona mesa, né? Nosso primeiro dia da mesa 9, primeira palestra de hoje. E o Jales, né? O Bruno Jales e o Felipe Tuller, ambos são da UF, da Universidade Federal Fluminense. O Bruno vai falar sobre Sócrates na Gamboa, ou a réplica de Io, e o Felipe Tuller, Titos Andrônicos e o problema do prazer na tragédia. Eu vou pedir, então, nós teríamos também a presença do André Pena, mas infelizmente ele teve um problema e não pôde estar presente. Mas sejam muito bem-vindos, quem está assistindo, e muito obrigada, Felipe, muito obrigada, Bruno, por estarem aqui apresentando o trabalho de vocês e fazendo essa comunicação aqui para o Seminário dos Alunos de Pós-Graduação em Filosofia da UF. Então, eu vou pedir para o Bruno começar, né, com a comunicação Sócrates na Gamboa, ou a réplica de Io. Quando quiser, Bruno, a palavra é tua. Obrigado, Bruna. Obrigado, meus colegas da comissão organizadora, pelo convite, enfim, por citarem meu trabalho, pela organização e tudo. Eu vou, sem mais delongas, começar a apresentar o meu trabalho, então, para dar tempo para a gente discutir. Esse trabalho que eu vou apresentar aqui hoje, ele se relaciona com a minha pesquisa muito tangencialmente. Ele não é exatamente a minha pesquisa, mas
enfim. E ele surgiu de um desconforto e de um desafio, na verdade, de um amigo meu de escrever sobre esse desconforto. Esse desconforto é o que eu acho que todo mundo tem da primeira vez que lê o Ion, o diálogo do Platão, né? Que é o fato do Ion ser muito trouxa e meio bobão. E aí eu quis fazer justiça a ele e escrevi como se fosse... Enfim, vocês vão ver, eu vou ler meu trabalho, sem mais delongas. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Não, deixa eu ver, compartilhar a tela. Tá aparecendo? Tá, né? Então vou lá, vou começar a ler. Sócrates na Gamboa ou a réplica de Ion. Desde que foi denominado por Goethe de o Rhapsode humilhado, o personagem Ion do diálogo platônico homônimo não gozou de uma boa reputação pela fortuna crítica. Alberto Puxeu assim o caracteriza. Sob o signo da galhofa, da chacota ou da galhofa, por causa de seus parcos conhecimentos dos poetas, e finalmente por ter sido convencido de ser apenas um recipiente de inspiração divina, e não um agente de um artifício, de uma tecne, Ion, o famoso rapsodo laureado, mais ou menos como o Penteu das Bacantes, é travestido em um rapsodo aturdido, atordoado, confundido, envergonhado, zonzo, grato por ter sido feito de tolo, uma pessoa extremamente limitada, com toda a sua fraqueza exposta, favorecida talvez por uma aparência atraente, uma boa voz, um coração receptivo. Um talento natural, meramente performático, recebido através de uma prática possivelmente familiar, um rapsodo que nunca pensou sua arte nem a arte em geral, que conseguia, quando muito, em vez de explicar os poetas, apenas parafraseá-los. Um rapsodo, afinal, que não tinha o menor brilho de conhecimento poético. No talentoso, mas tolo Ion, ter-se-ia a antecipação merecida de um poeta exilado. Bruno, perdão de te interromper aí, tem como você dar um zoom maior na tela? Porque está um pouco pequeno para a gente ler. Melhorou? Isso, está ótimo, melhorou. Tá. Obrigada. Nada, obrigado, Silvio. Enfim, continuando então. Neste mesmo ensaio, Puxeu afirma que também sob o signo da chacota da galhofa, o diálogo foi lido pelos comentadores ao longo dos séculos, chegando até mesmo a invalidar seu próprio valor filosófico, considerando-o apenas uma mera diatribe contra a rapsódia e a poesia no geral, espécie de antecipação, um antagonismo mais sério, filosoficamente embasado para com os poetas presentes nos diálogos ditos de maturidade, que culminaria finalmente com o exílio destes da polis ideal em A República. Na contramão dessa leitura ironizante, Puxeu reafirma e resgata o caráter essencialmente platônico, ou seja, agonístico, do diálogo, realocando a devida dignidade filosófica que a este pertence. Dentro desse paradigma agônico, a ironia socrática é lida como uma ferramenta utilizada pelo filósofo com o intuito de desestabilizar seu interlocutor e afirmar um ponto, a saber, que os poetas produzem sua arte não por uma técnica ou por uma ciência, mas sim por uma inspiração divina. Dessa maneira, a ironia figura no diálogo na contramão daquela ironia que o N. Buff diz romântica ou instável, que contamina o texto integralmente, chegando a problematizar sua própria intelecção, e se aproxima da ironia dita clássica ou estável, que pressupõe a possibilidade de que, dadas as condições favoráveis à compreensão, o interlocutor daquele que ironiza tenha como aprender o verdadeiro sentido do que está sendo dito pela mera inversão do sentido aparente ou corriqueiro. Dessa forma, o íon assume um caráter, no que diz respeito ao sentido, essencialmente positivo. Como já foi dito, Sócrates usa então reiteradamente procedimentos irônicos para desarticular o rapsodo do íon e afirmar uma tese, o de que a rapsódia não consiste numa tecne nem numa episteme, mas sim num saber, sofos, proveniente dos deuses, um saber que não se sabe.
Tomando de empréstimo a analogia do magnetismo, onde uma primeira pedra imantada imantaria uma segunda, que por sua vez imantaria uma terceira, Sócrates prova ao Rapsodo que a mania poética é inspirada pelo divino, pelas musas, nos poetas, Aedos, os cantadores, que por sua vez inspiram o Rapsodo no momento de execução e interpretação desses poemas. O Rapsodo é então um intérprete hermenêutico de terceira ordem do divino. Segundo Cláudio Oliveira, a concessão divina implica para Sócrates uma consequência clara: falar muitas e belas coisas acerca do poeta sem nada saber significa não ser um técnico, isso é, não ter o domínio, saber acerca do que se diz, não saber o que se sabe. Não obstante, ainda de acordo com Cláudio, os elogios socráticos à poesia rapsódia, mesmo atravessados, não seriam de todos irônicos, e sim guardariam uma verdadeira admiração pela vocação divina contida neles. Essa vocação, entretanto, seria aquilo que justamente as diferenciariam da filosofia, uma atividade propriamente humana e, portanto, verdadeiro objeto de interesse de Sócrates. Diante dos elogios irônicos ou não socráticos, encontramos Ion estupefato. Ao ouvir as belas palavras de Sócrates, Ion aceita sua condição de atécnicos. Ser um veículo do divino não lhe parece tão má ideia, e ele docemente aceita o lugar que lhe reserva o filósofo. Atônito, torna-se presa fácil, não oferece nenhuma resistência. Ion cala-se. Não obstante, se sairmos do mundo ártico e fizermos uma viagem temporal transatlântica para uma cidade também conhecida por seus aedos e rapsodos, e também marcada pela tragédia da escravidão, encontraremos a seguinte canção poetizada por Paulo César Pinheiro e famosa na rapsódia de João Nogueira. A exegese dela nos permitirá confrontar Sócrates, pois há nela precisamente aquilo que Ion deveria ter dito. Então, peguei esse samba, né, do Paulo César Pinheiro, se chama Poder da Criação. Vou ler rapidinho, mas sem cantar. Poder da criação. Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força no mundo nenhum interfere sobre o poder da criação. Não, não precisa estar nem feliz nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente que acende a mente e o coração. Faz pensar que existe uma força maior que nos guia, que está no ar, no meio da noite, no claro do dia, chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia, e o verso vem vindo uma melodia, e o povo começa a cantar, lalaiá, 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 lalaiá. A princípio, uma leitura apressada nos leva a ver nesse samba apenas uma teoria epigonal do gênio, de tipo romântico. Mas se nos debruçarmos nela com atenção, podemos ver a absoluta contemporaneidade da teoria da criação cantada pelo sambista e o diálogo que ela trava com o argumento socrático. Trata-se, sim, de uma teoria da inspiração, mas uma da ordem totalmente diversa e até mesmo contrária àquela de inspiração romântica. De fato, logo no início vemos essa diferenciação, quando o sambista Ido anuncia seu samba anunciando que ninguém faz samba só porque prefere, força no mundo nem interfere sobre o poder da criação. Ou seja, já de saída, ele desconstrói a noção central romântica de gênio, que compõe ex nihilo, do nada, segundo as potências e arbítrios de seu próprio espírito, uma vez que ninguém faz samba porque quer e através de força nenhuma deste mundo. Essa desconstrução se segue nos versos seguintes, quando ele afirma que não é um estado da alma, não precisa estar nem feliz nem aflito, que garante a composição do samba-poema, muito menos o lugar espacial em que se encontra o compositor. A inspiração chega, mas chega de repente, e com a rapidez supralunar de uma estrela cadente, ou seja, tal qual o lance de dados malarminiano, ela se dispõe a partir do mais por acaso. Acaso este que acende a mente e o coração do poeta e o coloca num estado de ânimo diferenciado. Dotado dessa luz, ele enxerga uma força no meio da noite e no claro do dia, ou seja, uma força na imanência das coisas mais abstratas, uma espécie de vibração, talvez um ritmo, que percorre a totalidade do cosmos e que quer se expressar pela boca do poeta. Um poder sutil, mas avassalador, que chega a angustiá-lo. Não obstante, ele se deixa levar por essa magia, ou seja,
Há uma disposição de sua alma para ouvir essa imanência rítmica das coisas, e em função disso, finalmente o verso vem vindo, e vem vindo uma melodia, e o povo começa a cantar. Reforçado pelo coro presente na interpretação de João Nogueira, esse verso diz respeito à relação entre a palavra do poeta e a palavra do povo. Aqui faz sentido lembrar-se de Heidegger. Como nos diz Benedito Nunes, dentro do pensamento heideggeriano, no qual a essência poética da arte é afirmada como abertura do mundo, a linguagem aparece como a poesia primordial de um povo historial, a clareira primeva que torna habitável o mundo. Nas palavras do próprio Heidegger, o pensamento do ser é o modo original do dizer poético. Nele a linguagem acontece como linguagem em sua própria essência. O pensamento diz o ditado da verdade do ser. O pensamento é o dictário original. O pensamento é a poesia original, que precede toda a poesia, e assim o poético da arte, na medida em que esta se torna... E assim o poético da arte, na medida em que esta se torna a obra no círculo da linguagem. Outro sim é na poetização original da língua, na abertura de sua clareira, que o pensamento pode fazer então morada. A língua é a poesia original que o povo poetiza o ser. Inversamente vale, a grande poesia pelo qual um povo entra na história, inicia a configuração de uma língua. Isso é o Heidegger falando, né? Ou ainda mais claramente, língua é poesia no sentido essencial. Portanto, a linguagem da qual participa uma determinada comunidade é fruto de uma operação poética essencial e originária. Num samba de candeia, essa relação está expressa no estribilho que versa. Porque o sambista não precisa ser membro da academia, ser natural com sua poesia, e o povo lhe faz imortal. Ao ser natural com sua poesia, o povo lhe faz imortal, ou seja, ao ser fiel ao espírito poético que as produziu, as palavras do poeta viram as palavras do povo. Este as guarda na memória e as transforma em linguagem vulgar, em discurso público. Ao ser incorporada à linguagem corrente, as palavras do poeta sobrevivem a este. Com isso, torna-se imortal. A palavra poética funda o mundo historial de um povo, que, por sua vez, transmuta em palavra comum. Mas voltando ao samba de Paulo César Pinheiro, qual seria então a grande diferença entre este e o argumento de Sócrates, a não ser um sotaque diferente, se ambos preconizam a extraordinariedade da inspiração poética? Ora, como já foi indicado nesse ensaio, a resposta para essa pergunta aparece no refrão, mais especificamente no verso precedido pela partícula aditiva cantada a plenos pulmões, como que para chamar a atenção para o que é essencial do que está sendo dito e ditado. E o poeta se deixa levar por essa magia. O poeta se deixa levar. Aqui, pela primeira vez em toda a discussão, aparece a possibilidade de positivar a agência do poeta. Uma positividade ambígua, é verdade, pois sua agência consiste justamente em deixar-se ser ativamente tomado, ou seja, consiste em almejar um estado passivo e passivo de ser afetado. Mas não seria essa a técnica do poeta? Encontrar essa espécie de estado da alma, onde conhecer e reconhecer e receber os sinais divinos, a pedra que humaniza, a língua que acende, enfim, o Deus no claro do dia? É isso que parece dizer ainda outra obra de Paulo César Pinheiro, intitulada Minha Missão. Aí eu vou ler ela aqui para vocês. Minha missão. Quando eu canto, é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando ao pé de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania. Canto porque numa melodia, acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Do poder da criação sou continuação e quero agradecer. Foi ouvida a minha súplica, mensageiro sou da música. O meu canto é uma missão, tem força de oração e eu cumpro meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo para cantar e canto para viver. Quando eu canto, a morte me percorre, eu solto um canto da garganta, que quando a cigarra canta, morre, e a madeira, quando morre, canta. O poeta aqui descreve sua missão, ou seja, sua vocação, sua função social, por assim dizer, enquanto aquele que carrega o dom da palavra.
Ele canta para aliviar o pranto, para denunciar o açoite e a tirania, mas também para anunciar o dia e a noite. Sua palavra é palavra de denúncia e de anunciação. Mais uma vez aqui o argumento parece aproximado do argumento socrático. A inspiração é divina. Quando o poeta canta, ainda é a voz de Deus, cristão nesse caso, que fala por ele. No entanto, ao contrário do genuíno, que nada sabe de sua condição, o poeta aqui, assim como o poder da criação, tem ciência de sua posição ao mesmo tempo privilegiada e precária enquanto veículo da palavra divina. Quando ele canta, a morte o percorre. Assim, quando se canta, um estado limite alcançado, um devir outro extremo. A cigarra, quando canta, morre, e a madeira, quando morre, canta. A técnica do poeta diz respeito então à morte, a lida com esse outro radical. Ela é a ocupação mais perigosa, pois seu risco é justamente o risco de perder-se, de se dissolver nesse outro. Não estamos falando aqui então de concessão divina, mas sim de um ato da mais absoluta coragem. Não à toa espera-se de um cantor que ele cante com o coração, justamente o órgão da coragem. O ofício do poeta é então um ofício de escuta, desse outro inefável, para então conquistar a própria voz e com ela colocar-se frente ao ouvido e à dissolução. Pois afinal de contas, diria Sócrates, não é o poeta um servo das musas, filhas da memória? E com isso acabo minha comunicação. Muito obrigada, Bruno, pela excelente comunicação, muito bom o texto. Eu queria também pedir, esqueci de falar isso antes da gente começar as mesas, né, as falas, que quem estiver assistindo pelo YouTube, para deixar questões e tal, que ao final das falas serão aqui transmitidas aos comunicadores, tá bom? Vamos agora à apresentação do Felipe Tuller, que vai falar para a gente sobre o Titus Andronicus e o problema do prazer na tragédia. É o título da comunicação dele. E é isso. Então, quando quiser, Felipe. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruno, também, pela fala. E obrigado também, né, a todos os meus colegas da organização. Todo mundo que já organizou o evento sabe o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso. Enfim, sem mais delongas, então eu vou apresentar aqui a minha comunicação. O crítico Harold Bloom celebra a obra dramática de William Shakespeare como sendo, segundo ele, o limite externo da realização humana, esteticamente, cognitivamente, de certas maneiras moralmente, até mesmo espiritualmente. Este, entretanto, não parece ser o caso de Titus Andronicus. Bloom diz com todas as letras, cito, eu não posso conceder nenhum valor intrínseco a Titus Andronicus. Ela importa somente porque Shakespeare, enfim, indubitavelmente a escreveu. Fim de citação. Foi justamente essa característica dita não shakespeariana que fez com que Edmund Malone, um dos maiores editores da obra do Bardo, afirmasse categoricamente que a peça deveria estar fora do conjunto de obras canônicas, já que considerava evidente que naquele texto não havia nem sequer uma palavra do verdadeiro Shakespeare. Foram muitas as reações semelhantes, já bastante conhecidas e citadas pelos comentadores. Edward Ravenscroft, que também não acreditava na autoria de Shakespeare, disse que era, cito, a peça mais incorreta e indigesta em todas as suas obras. Parece mais um monte de lixo. Fim de citação. William Hazlitt, em Characters of Shakespeare's Play, nos primeiros parágrafos do capítulo intitulado Peças Duvidosas de Shakespeare, comenta que ela é construída sob o que ele chama de uma falsa ideia do trágico. Eu agora cito Hazlitt. Por uma acumulação de crueldades e enormidades, degenera no horrível, e ainda assim não deixa nenhuma impressão profunda para trás. Fim de citação. A única linha interpretativa possível para redimir a peça, segundo Bloom, seria não tratá-la como uma tragédia de fato, mas como uma paródia, já que seria, segundo ele, terrivelmente ruim se levada a sério. Apesar do desgosto da crítica, Titus Andronicus foi um sucesso em sua época. Foi apenas no século XX, marcado pela célebre montagem de Peter Brooks em 1955, que finalmente a peça voltou a ser de interesse do público. O problema trazido por ela, entretanto, ainda permanece. Até onde vai o nosso limite para lidar com a violência representada? Que tipo de prazer pode existir numa peça na qual ocorrem desmembramentos, decapitações, estupro, faminicídios, sacrifícios humanos,
e na qual aproximadamente 14 pessoas são assassinadas diante do público. Friedrich Schiller, em seu ensaio intitulado Sobre a Arte Trágica, trabalha a ideia de que há uma espécie de prazer natural e de uma magia irresistível em relação a histórias tristes, terríveis e horripilantes. Não só no teatro, diz, mas também fora dele. Cito Schiller. Quão numeroso não é o séquito que acompanha um criminoso à arena de seus tormentos. Citação. É por meio de um exemplo muito similar que Burke defende uma posição ainda mais radical. Para o filósofo inglês, cito: não há espetáculo que busquemos com tanta avidez quanto de alguma desgraça incomum e atroz. Citação. Sobre a tragédia, ele afirma, Burke, quanto mais ela se aproxima da realidade e quanto mais nos afasta de toda e qualquer ideia de ficção, maior é o seu poder. Mas este, seja de que espécie for, nunca se aproxima da ação que ela imita. Outra citação do Burke, que finaliza aqui. Uma execução em praça pública, diz, é inigualavelmente mais poderosa do ponto de vista estético do que uma peça de teatro. Schiller, em seu ensaio aqui mencionado, se arrisca a dizer que este sentimento de prazer, em relação à dor e à violência, tem de poder ser explicado por uma lei psicológica universal. Esta constatação, entretanto, não se restringe à teoria moderna. Em 2001, logo após o ataque às Torres Gêmeas, do 11 de setembro, o compositor Karlheinz Stockhauser causou uma grande controvérsia ao declarar que o evento foi a maior obra de arte imaginável para todo o cosmos. No ensaio intitulado 9/11 as Avant-Garde Art, Richard Schechner lembra que dias depois do ataque, mídias piratas sobre o tema já eram vendidas no mundo todo, inclusive aparecendo lado a lado dos filmes de ações estadunidenses nas prateleiras das locadoras. Schechner aponta que na era digital há um apagamento crescente das fronteiras entre o real e o entretenimento, entre realidade e ficção. Ele lembra do fenômeno já largamente difundido nas redes sociais e em plataformas de vídeo de transformar qualquer coisa, e por vezes, coisas demasiadamente terríveis, em conteúdo para o consumo. Coincidentemente, vimos recentemente o caso dos acidentes da cantora Marília Mendonça transformado numa live de retirada de corpos, dessa vez espetacularizada não mais em canais e mídias piratas, mas justamente pelas grandes mídias hegemônicas. Apesar de reconhecer a obscenidade contida nessas contemplações de desastres, Schechner não hesita em dizer que ele, que viu o ataque do 11 de setembro em primeira mão do terraço de sua casa, que sentiu algo semelhante, as palavras dele, ao sublime de Kant. Para nos livrarmos do problema central e espinhoso do 11 de setembro, retomemos o problema da tragédia. Que tipo de prazer existiria numa representação tão existentemente violenta? Poderíamos justificar o prazer com a tragédia somente pelo seu apelo a uma suposta atratividade do ânimo humano em relação à dor alheia? Como diz Anthony Nuttall em Why Does Tragedy Give Pleasure? Cito: se fôssemos maldosos, talvez não houvesse problema. Citação. Segundo a leitura da poética de Nuttall, Aristóteles concorda com Platão no sentido de que ambos contêm uma espécie de medo das emoções ou das coisas que emoções podem trazer. E a catarse, por isso, seria uma teoria que trata a tragédia como um meio estético de descarte de emoções. Como aponta Fernando Santoro, essa purgação dos sentimentos é a saída de Aristóteles ao desafio platônico sobre a dignidade da arte. Seja qual for a função específica da catarse, um termo com escassez de passagens que rendeu aos comentadores um problema quase interminável, pode-se dizer que ela aparece no momento do texto no qual o Stagirita defende a tragédia da acusação de ser deformadora do caráter emocional. Para Aristóteles, a tragédia seria digna de permanecer na República porque ela tem um valor filosófico intrínseco. Ela nos revela um estado de contemplação hipotética, que supera a mera efemeridade da narrativa imediata. É o que encontramos quando Aristóteles desenvolve seu conceito de mitos. A trama trágica trata daquilo que poderia ter acontecido e não do que de fato ocorreu. Isso significa trazer para o espectador um exercício racional sobre o ideal, notando a relação de necessidade dos atos representados. Respondendo então ao semestre, Aristóteles apresenta uma teoria sobre a tragédia, na qual os sentimentos são de alguma maneira descartados, ou servem para como uma ponte, para um exercício racional. Essa hipótese da poética, portanto, serve um propósito duplo. Primeiro, porque permite uma relação menos casuística, efêmera e momentânea. E segundo, porque garante que a tragédia não seja um prazer pelo sofrimento de fato,
já que se trata de uma arte mimética. É o que lembra Newton, cito. Quando a hipótese caduca na realidade, temos de fato uma corrupção da tragédia. O elemento de auto-julgamento é substituído por simples crueldade. Citação. Sua justificação intelectual se desfaz quando nos prendemos à mera sensação produtora do terror. É assim exemplifica os espetáculos semelhantes àqueles do Coliseu Romano. Para Nuttall, uma snuff tragedy não é tragédia. E nas palavras do próprio Aristóteles, cito Aristóteles, aqueles que, por meio do espetáculo, concretizam não o pavor, mas unicamente o monstruoso, não têm nada em comum com a tragédia. Em citação. Sobre títulos andrônicos, entretanto, Bloom considera que nenhuma espécie de purificação é possível. O crítico defende que o efeito estético produzido pela peça, longe de produzir um sentimento de compaixão, oscila entre repulsa, choque e chama ele risada defensiva. O espectador fica sem saber quando se sentir horrorizado e quando rir, de modo desconfortável. Nesse sentido, a crítica de Harold Bloom rejeita títulos andrônicos por, primeiramente, criar uma representação de violência exagerada, também por seu suposto uso despropositado e irônico da linguagem. Em um dos textos mais irônicos da sua crítica, ele resume a peça de uma maneira que nos traz de volta o problema central de Nuttall, Why does tragedy give pleasure? Aí aqui eu cito uma passagem um pouco longa do Bloom. Ele diz: se sadomasoquismo é o seu modo preferido, então títulos andrônicos é seu prato. Então você pode se juntar a Tâmara em seu banquete canibal com o mesmo gosto que você experiencia estuprar Lavínia, cortar sua língua e decepar suas mãos. Uma questão maior, independente do gosto pessoal, é como o próprio Titus deve ser entendido. Nós deveríamos nos simpatizar com seus intermináveis e duradouros sofrimentos, que, se comparados, os de Jó seriam apenas autoindulgências barulhentas. Fim de citação. Nas discussões modernas do sublime, uma característica fundamental a ser qualificada foi justamente a categoria do afeto. Kant, em sua fase crítica, defende a ideia de que o sublime só poderia ser sentido num contexto especificamente imaginativo. O terror produzido pela tragédia, mesmo que apenas representado, já teria muita carga afetiva para permitir uma fruição estética adequada. Schiller percebe bem essa característica em seu ensaio intitulado Do Sublime, quando qualifica a diferença do seu conceito em relação ao de Kant, nomeando o sublime dinâmico de Kant de contemplativo e o seu de patético. Ao contrário do que propõe Kant, Schiller acredita que o terror que nos aparece precisa ser levado a sério e produzir algo análogo àquilo que a sensação efetiva produziria. Caso contrário, a dualidade e o contraste entre as partes sensíveis e racionais do ânimo não seriam mobilizadas conjuntamente. Em termos schillerianos, se o horror não contiver uma boa carga de seriedade, não há afeto suficiente para mover o impulso de conservação, por conseguinte, não haveria um movimento de resposta e de resistência supersensível. Mas e no caso de títulos andrônicos? Há como sentir o sublime, mesmo em frente às múltiplas cenas de mutilação e violência extrema? E que tipo de vitória supersensível pelo sublime se poderia depender dessa peça? Nesse quesito, o que Schiller diz não discorda dos autores aqui citados. Então, cito outra passagem do Schiller que diz: aquele que se torna presa da dor é meramente um animal atormentado, e não mais um ser humano que sofre. E por essa razão, entendem muito pouco de sua arte os artistas e poetas que creem atingir o pathos por meio da mera força sensível do afeto e da mais viva narrativa do sofrimento. Fim de citação. Em sua palestra sobre a peça, realizada na Universidade de Oxford, Emma Smith propõe algo distinto. Ao analisar o uso que Shakespeare fez da metamorfose de Ovídio, ela defende que em títulos andrônicos, e aqui vem uma tese forte dela, ler os clássicos não traz melhoramento pessoal, mas que essas obras clássicas nos tornam seres humanos piores. É o que acontece com Demétrios e Quiron, personagens que se inspiram justamente no clássico Ovídio para realizar a mais terrível cena na peça na qual Lavínia é violentada. Na cena em que Marcos encontra Lavínia no poço, ato 2, cena 4, Shakespeare abre mão tanto do realismo temporal quanto da verossimilhança para criar uma cena na qual o personagem declama um proto-solilóquio de longos 46 versos ao invés de socorrer Lavínia. Marcos opta por um longuíssimo inativo do que chama Smith de momento escolar ovidiano. Títulos Andrônicos é uma peça especialmente difícil para a crítica por recusar as categorias usuais da tradição.
Mas se é um aspecto importante a ser destacado da teoria do sublime, entretanto, diria que é aquilo que Kant chamou de prazer negativo. A expressão parece dar conta justamente do diagnóstico traçado por Burke e Schiller e dessa característica paradoxal que encontramos em títulos andrônicos, deste efeito que oscila entre atratividade, repulsa, prazer, desprazer, horror e comicidade. Aquilo que aparecia apenas nas entrelinhas das obras trágicas, ou seja, o prazer com o horrível e com o violento, em títulos é mostrado claramente e de modo extremo e exagerado. Na cena em que Marcos encontra Lavínia mutilada, encontramos condensada boa parte dos problemas aqui discutidos. Marcos se permite demorar sobre o corpo mutilado, frear a passagem do tempo para contemplar o horror e ainda criar imagens poéticas. Para Fernanda de Medeiros, a fala é justamente uma duplicação do ocorrido, um ato de violência adicional, o que eu coloco nesses termos, poderíamos chamar de uma dupla mimesis da violência. Não há, como desejam Aristóteles e Schiller, uma compensação do espírito por toda a dor projetada. Ao contrário, a peça amontoa cada vez mais corpos e só retira de final da peça. Títulos Andrônicos é uma tragédia sem redenção poética. Se analisarmos a vingança realizada pelo protagonista, constataremos esse fato. Titus é morto logo depois de assassinar a rainha dos godos, não sem antes fazê-la cometer canibalismo contra seus próprios filhos, além de, ele mesmo, Titus, assassinar à mesa sua própria filha, Lavínia, ato 5, cena 3. Se Shakespeare aqui assume o papel do anti-Aristóteles, Titus, por sua vez, é a epítome da anti-tragédia, justamente porque representa uma poética do excesso, sem catarse, que, para o desgosto de Bloom, está mais próximo dos filmes de terror de Stephen King, como ele mesmo diz na crítica dele, do que das tragédias de Sófocles. Os membros decepados dos personagens são marcas da violência, que permanecem na trama como pedaços mortos, que formam um novo corpo, tomam uma nova forma. Elas reaparecem no enredo sob a forma da linguagem. Rousse diz que nessa peça, cito, a linguagem falada adoece e se deteriora, deixando apenas os sinais visuais mudos de feridas e cortes. Fim de citação. Mas aqui creio se tratar de um problema de ordem muito mais radical em relação à linguagem. Em seu livro intitulado Violência, na seção Violência da Linguagem, Slavoj Žižek defende a ideia de que a violência verbal não é uma distorção secundária, mas o recurso de toda a violência especificamente humana. Agora eu cito Žižek. Como Hegel já sabia, há algo de violento no próprio ato de simbolização de uma coisa, equivalendo à sua mortificação. É uma violência que opera em múltiplos níveis. A linguagem simplifica a coisa designada, reduzindo-a a um simples traço. Difere da coisa, destruindo sua unidade orgânica, tratando suas partes e propriedades como se fossem autônomas. No texto intitulado Aesthetics of Mutilation em Títulos Andrônicos, Alberto Tricome diz que há um uso muito particular da figura de linguagem da metáfora para acentuar a carnificina, ao invés de nos propor uma redenção simbólica. Cito Tricome. Abandonando deliberadamente suas prerrogativas naturais, a metáfora se esforça, ao contrário, para unir linguagem e ação em um esforço para tornar os eventos da tragédia mais reais e dolorosos. Fim de citação. Dessa maneira, voltamos nossa atenção também ao fato de que Shakespeare não criou um exagero de patos apenas nas cenas de violência em si, mas também fez o mesmo usando sua linguagem poética, o que aqui chamei já ali em cima de dupla mimesis da violência. Ao contrário do que pensam seus detratores, para Tricome, Títulos Andrônicos é uma peça muito sagaz, que possui um excesso de sagacidade dramática, com um talento inusitado. Ele resume sua posição da seguinte maneira, cito, através de suas alusões proféticas ao desmembramento físico, suas figuras de linguagem incrivelmente literalizadas e seu uso ambicioso do palco como uma metáfora dramática, Títulos Andrônicos se esforça para esgotar a linguagem, bem como os eventos da tragédia. Fim de citação. Para concluir, após obter renome como autor cômico, Shakespeare representa sua entrada no estilo trágico com Títulos Andrônicos, em referência aos clássicos do passado, mas já numa tentativa de superá-los e criar um magnum opus das tragédias de vingança. Títulos Andrônicos também trata de uma tentativa de passagem do estilo romano para um estilo próprio. Titus é um herói de guerra que se recusa a assumir o posto de chefe do governo, da ironicamente chamada Roma sem cabeça, na ato 1, cena 1.
Titus é um herói de guerra dos tempos que tardam a desaparecer e representa a justiça antiga e a violência dos deuses e seus ritos de sacrifício. Assim como Sêneca representa o teatro trágico a ser ironizado e superado pelo exagero montado nessa peça de Shakespeare, que opera a linguagem em sua forma talvez mais irônica e ao mesmo tempo mais essencial. Nela, ecoam os dizeres: simbolizar é matar a coisa novamente. Com ela, somos lembrados de como o nosso acúmulo cultural também é um acúmulo de barbáries, um amontoado de corpos. Com Titus Andrônicos, fica registrado o lado mais bárbaro e selvagem da representação humana contida na obra do Bardo, tantas vezes esquecido pela crítica. Obrigado, gente. É isso. Muito obrigada, Felipe. Muito boa mesmo a tua fala também, assim, as provocações que você propõe. E queria, então, agora começar para ver aqui se temos perguntas aqui no YouTube. Só um minuto. Por enquanto, não temos questões. Tá. Então, eu vou trazer as minhas. Então, assim, né, também quero agradecer, né, obviamente, em nome da Comissão de Saúde, por vocês terem vindo aqui, apresentar essas comunicações que, enfim, como uma pesquisadora da estética, eu acho super necessárias, né, acho muito bonito esse movimento que vocês dois propõem, né, de um redesenho, né, de uma linguagem, de como a gente pode mostrar que não é a partir de um todo que se faz, que não é o todo que faz a linguagem, né, mas é a própria conjuntura, às vezes o próprio ser, o próprio poeta, né, como o Bruno propõe, é quem instaura essa linguagem, né, então eu acho muito, enfim, né, fundamental e muito interessante que esse tipo de debate surja no campo da estética, assim, atualmente. E, então, eu vou fazer minha primeira pergunta para o Bruno, seguindo a ordem das falas. Eu achei, assim, muito bonito, igual eu falei, né? Como você fala, sugere que não é a linguagem quem faz a poesia, né? Mas é a poesia quem faz a linguagem, né? Quem instaura essa linguagem. E aí, né, você passa um pouco pelo Heidegger e tem um trecho dele, assim, uma fala dele que eu gosto muito, que é a questão da participação, da presença da língua como uma irrupção do ser, né? Como uma formação da abertura do próprio ente. E ao fundar a poesia, a poesia também, ela nomearia o sagrado, que daria acesso aos filhos da terra, que devem habitar, né, se eles residem poeticamente nesta terra. E aí, né, você também traz um pouco do Benedito Nunes. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que mais para te falar mais sobre, acho que a gente está com esse tempo e tem esse espaço, aproveitar para ouvir mais de vocês. Aí eu queria que você falasse mais o que você pensa, como você acha que você acha que significa residir poeticamente nessa terra, né? O Benedito, ele traz também essa questão no artigo dele, que ele trata essa questão da poesia também, e do Heidegger, e aí eu queria trazer essa pergunta para a gente poder conversar um pouco mais. E para o Felipe, enfim, né, achei primeiro essa pergunta instauradora, assim, que é o porquê a tragédia dá prazer. Eu achei muito bonito esse movimento que você faz, trazendo Schiller, que é um autor que eu gosto muito, mas tive pouco contato, e aí eu queria trazer, acho que você fala um pouco disso mais para o final da tua comunicação, mas eu também queria te ouvir falando um pouco mais sobre isso, de como você acha possível essa relação entre o contexto histórico, né, a partir da sua materialidade, que foi ali criado, no deslocamento de uma conjuntura e que também que colabora para a instauração, né, também da linguagem, ali no caso a linguagem trágica, né, a linguagem do Titus, né, da peça do Shakespeare que você traz, porque na peça ele traz o Shakespeare cria, né, um cenário de uma Roma, né, assim, fragmentada, né, que ao mesmo tempo é democrática, ao mesmo tempo ela é imperial, ela é refinada, mas ao mesmo tempo ela é bárbara, e nos lembra uma Roma, assim, que
traz referências também aos mitos clássicos, às figuras históricas e lendárias, de instituições, lugares e costumes também da Roma Antiga. Então, assim, acho que essa peça, quando ela traz tanta perturbação, né, tanta fragmentação, e os próprios gestos, né, do rapaz, dos Titos, né, pega, ele serve, né, as pessoas fazem aquele banquete, tem toda aquela cena, né, a partir do qual o leitor se depara, né, o espectador, e eu acho que produz muitas coisas, né, quando o espectador, o leitor, ele se depara com algo, com uma obra, e aquilo o desloca para outro lugar, né, e como que a própria construção da Roma, proposta ali pelo Shakespeare também, coloca a Roma quase que, né, a Roma, você falou da Roma, né, como se fosse um personagem, mas é meio que como se fosse mesmo, né, porque ela não é apenas uma ambientação para a peça, né, eu vejo muito que ela funciona como um cenário que é bem simbólico e exatamente é o que reflete esses estados de espíritos, estados físicos e mentais dessas personagens, né, da peça. E aí, eu sei que você falou um pouco sobre isso, mas no final eu queria também te ouvir falar mais sobre. E é isso. Qualquer coisa, sugerir mais perguntas, eu passo para vocês. Muito obrigada, gente. Estou com a cabeça fervilhando aqui depois de ouvir vocês. Foi muito bom mesmo. Você quer responder primeiro, Felipe? Você quer que eu responda? Eu primeiro? É porque eu estou pensando ainda. Mas eu vou tentar falar então. Então, eu não sou um heideggeriano, né? Eu uso Heidegger como no Harry Potter as pessoas usam defesa contra a arte das trevas, assim. Então, tipo, pro Heidegger provavelmente tem um sentido muito específico você habitar poeticamente o mundo, né? Que é um verso do Hölderlin, né? Que é um poeta que é essencial para o pensamento heideggeriano. E é uma pergunta muito boa que você fez, com certeza é uma coisa que eu estou me deparando ainda assim, porque eu acho que ela implica uma dimensão ética, né? De você habitar poeticamente o mundo, mas que perpassa também por um pouco das coisas que eu falei quando eu disse que o poeta funda o mundo historial, que ele funda a linguagem, a partir desse momento a linguagem e você passa a habitar essa linguagem, né? Mas, enfim, imagino para o Heidegger não responderia com certeza em termos bem prosaicos, assim, porque eu sei que não tem um sentido específico na filosofia do Heidegger, assim, mas eu acho que eu gosto de pensar esse habitar poeticamente trazendo para uma dimensão ética existencial mesmo, no sentido de que a gente tem que, como um poeta funda a linguagem que vai habitar, a gente tem que fundar um mundo que a gente vai habitar, tipo, que a gente tomar pagédes de alguma. Que eu penso também poeticamente como eu gosto de traduzir poieses por produzir, que é o trazer para frente, né? O producere. Então, se trazer isso para frente, assim, se trazer as. Não sei, eu tenho que pensar um pouco mais sobre isso, mas é uma pergunta muito boa. E eu não sei, pensar mais um pouco aqui, eu te dou uma resposta melhor nessa Felipe. Então, eu gostaria, na verdade, de começar comentando assim que uma coisa que eu notei é uma semelhança assim, entre a minha fala e do Bruno, que eu acho que a gente está respondendo meio que a mesma pergunta, né? Que é qual o papel da arte na cultura, na sociedade de uma forma geral, né? É o desafio platônico que permanece, né, de alguma forma. De um lado tem essa proposição do Ion, do Platão, digo, do Ion do Platão, de que o Ion é um bobalhão, como botou o Bruno, e que, pô, essa galera da arte está ali fazendo uma coisa, né? Meio lá, inspiração divina, e não tem a ver com episteme, blá, blá, blá. E é uma coisa que eu acho que me instiga muito, justamente por isso que eu li o Títulos Andrônicos assim e resolvi escrever um texto, é que tem essa outra faceta que a arte está sempre sob ataque, né? Que é de que a arte ou ela não serve para nada, como a gente viu ali no Rio, né? Aquela coisa da República, ou no outro lado, que é onde o título está inserido, que é a arte ela é deformadora do caráter, ela serve para deixar a gente degenerado de uma certa forma, né, de um ponto de vista moral, assim, né? E
Eu acho, então, que assim, o Titus Andronicus ele coloca essa pergunta de uma forma curiosa, né? Que ela não dá para responder, a partir dessa peça, não dá para responder a pergunta por que arte, por que tragédia, de uma forma direta, que é como uma das maneiras de responder, né? Seria essa saída do Aristóteles, né? Ou via Aristóteles, eu diria, não Aristóteles em si, né? Mas que Aristóteles fala que a tragédia representa essas pessoas que tem alguma coisa ali de heróica, né? Pessoas que são um pouco melhores do que nós, então que ali tem alguma parcela de exercício racional, né? E no Titus Andronicus é difícil falar de um exercício racional quando a gente está vendo diante desse teatro do excesso, assim, uma palavra, inclusive, está em voga, acho que hoje em dia, né? Justamente assim, um pedaço que eu tirei dessa apresentação, que o texto era um pouco longo, eu falava de problemas semelhantes, assim, que outras obras de arte sofreram com essa representação da violência, né? Que era aquele filme, a Serbian Film, né? Que, né, a gente sempre fala assim, a arte não serve para nada, a arte não dá conhecimento e a arte é uma grande brincadeira. E aí, de repente, você vê 1 milhão de países do mundo proibindo várias obras de arte. Então, sim, não é bem assim. Tem alguma coisa ali que mexe com as pessoas e não é desimportante. Né? O Platão faz questão de ir lá e falar, olha, vocês têm que sair daqui. Por que tem que sair, sabe? Tem alguma coisa ali que, né, assim, ali no próprio Will, né, o Bruno pode falar melhor do que eu li esse texto há muito tempo, mas que reconhece no Will ali uma potência muito forte, né, de cara, quando você abre a boca, você faz um negócio aí que tem um efeito muito forte. E é isso a gente vê até hoje em dia, né? Eu até, assim, acho que eu escrevi um pouco do comentário da Bruna, mas vou ver se o Bruno quer falar mais sobre a pergunta. Não, muito legal, Felipe. Engraçado você ter falado isso, porque eu senti isso também, que tinha um cara subterrâneo, tanto na minha coisa quanto na sua, que era o Aristóteles, né? Ele estava subterrâneo, tanto na minha fala quanto na sua fala. Na sua um pouco mais explícito, mas também ali aparecendo uns pouquinhos assim. Que é o cara que tenta dar a resposta a essa dupla acusação platônica, que é de um lado a arte não é para nada, e do outro a arte é uma coisa extremamente perigosa que tem que ser controlada a todo custo, porque senão ela desestabiliza de alguma forma a própria estrutura da sociedade, da civilização, da sociedade, etc. E o Aristóteles traz uma resposta para isso, né, que é que eu acho que em última instância é o caráter ético mesmo da arte, eu acho, né? E talvez epistêmico também, mas não sei, mais ético mais. Não sei, tem que pensar, mas isso traz bastante material para refletir, eu acho. Não sei o que vocês acham. Eu agradeço, né, as respostas, assim, porque realmente é isso, né? Como a mesa ficou bem fechadinha nesse sentido, assim, fechado no sentido bom, né? Porque a gente está buscando abrir. mas eu acho ser muito uma questão assim, que eu achei muito interessante que vocês dois trouxeram é qual seria também o papel da arte se não desestabilizar essa estrutura, né? Desestabilizar o que já está dado. Então, acho que isso é algo que ressoa bastante, né? Assim, nas duas falas, né? E eu acho que tem uma questão no YouTube que eu vi aqui, peraí só um minuto, deixa eu abrir aqui, que é para o Felipe, do Arthur Antônio Fernandes. Ele pergunta: não haveria, na sua opinião, uma diferenciação entre o acesso à violência real, vídeos de assassinatos, filmagens reais de violência, e a violência representada em peças e filmes? Com certeza, né? Eu toquei um pouco nisso quando eu trouxe o Schiller, né? Que o Schiller ele se debate muito com essa questão, né? Eu acho que os autores modernos eles estavam pensando muito nisso, né? Justamente eu acho
que, por essa coisa que a gente estava falando aqui, né, de um medo de que talvez, como colocariam, né, um moderno, a natureza humana fosse uma coisa muito horrível, assim. Será que a gente está ali vendo essas coisas porque nós somos naturalmente ruins, esse tipo de coisa, né? Que eu acho que, assim, é uma pergunta um pouco insuficiente, né? Que leva para um certo moralismo, assim, que, enfim, né? Questões modernas. Voltando, assim, para o que o Arthur está falando, eu acho que sim, tem essa diferença e usando um pouco, assim, dos filósofos que eu tenho leitura, eu poderia falar que tem, com certeza, né? E só que é isso. Tem algum tipo de atração que relaciona as duas, né? A, a violência real e a violência representada, elas têm uma paridade, de alguma forma. Né? E acho que isso diz alguma coisa sobre o gênero humano, de maneira geral. Assim. Então, sim, tem diferença, com certeza. Não sei, acho que é isso. Muito obrigada, Felipe. Tem uma pergunta aqui também da Annelise. Ela jogou aqui no nosso chat. E ela pergunta, a pergunta para o Felipe também. Anne Carson, em seu livro Grief Lessons, Lições do Luto, afirma que assistimos a essas performances de dor porque carregamos esta raiva e esse luto dentro de nós e precisamos assistir a esses atores sofrendo por nós, sacrificando um pouco de sua vida por nós, para nos limparmos disso. Na sua comunicação, me pareceu que a atenção se volta para a recepção da obra e a sua criação intelectual, o lugar do dramaturgo, por exemplo. Qual o lugar do ator nessa dinâmica? Já pensou que o prazer de performar... desculpa. Já pensou sobre o prazer de performar dor, mesmo que não a sinta? É uma boa questão, né? De fato, não é uma abordagem que eu estou muito acostumado, né? A questão do ator, assim. Mas o que eu percebi também aqui nessa apresentação que você fez, dessa posicionamento da Anne Carlson, é que me aparece aqui de novo, não sei se eu estou vendo coisas, mas eu vejo pelo menos um rastro assim da catarse, né? Aristotélica, essa coisa de uma certa purificação, né? Não sei se o Bruno concorda, assim, mas de que ela está falando de fato, né? De que o ator sofre por nós, né? E nisso sacrifica um pouco de sua vida para nos limparmos disso. Me parece muito aristotélico. Né? Então, ele parece um tipo de catalisador, né? Dessa experiência, segundo, né, fazendo uma interpretação do que você falou, me parece um catalisador justamente dessa purificação aristotélica, né? Assim, a gente pode botar nesses termos. Né? Então, acho que a catarse não é exatamente purificação. E aí, tipo assim, no Shakespeare, a figura do ator, ele é muito importante, né? Uma coisa que eu estou desenvolvendo um pouco ainda, né? Na minha pesquisa de doutorado. Acho que é uma coisa que vou me aprofundar ainda, é que justamente para o Shakespeare, eu defendo, né? Estou defendendo isso, que o ator, ele não é só um ator da peça, né? Ele é um ator político também. E na época do Shakespeare tem algo muito forte para a gente ver isso, que eu encontro no que a gente chama de boy actors. Uma das peças que eu gosto assim, do Shakespeare, que é enfim, nas comédias no geral, né? Tem essa figura que é uma figura um pouco misturada e um pouco difusa, assim, que é esse boy actor, né? Que na época as mulheres não podiam ser atrizes, então quem fazia o papel das mulheres eram meninos novos, né? E muitas dessas peças fazem uma grande confusão de gênero, assim, que é um boy actor que representa uma mulher e na peça esse boy actor que representa uma mulher se veste de homem para fazer alguma coisa. Então, gera uma grande confusão, assim, né? Então, eu acho que, assim, e tem livros sobre isso, né, da recepção da época sobre essas coisas, né? E, de novo, causava esse pânico moral, né? Que era
O lugar do teatro é o lugar dos degenerados, o lugar onde estão essas pessoas que vivem dessa forma. Elas... Bom, aí, né, tem... Esqueci o nome da autora que eu estava lendo, que falava justamente que o ato de representar do teatro em si, independente se você estava fazendo uma pessoa do seu próprio gênero ou não, ela é um ato meio transgressor, assim. Então, eu acho que no Shakespeare tem esses pontos de saída muito interessantes, assim, para pensar isso, né? Isso que eu falei, que tipo, o ator enquanto não só um ator da peça, mas um ator político. E acho que, não sei, eu vejo meu texto muito indo nessa direção, né, de tentar pensar isso, assim, que essa peça, como qualquer outra obra de arte, né, mas essa, por ser um lugar muito extremo, assim, ela leva a gente diretamente a pensar coisas fora dela. E é isso, né, o papel da arte na sociedade como um todo, assim. Teve mais um comentário aqui do Arthur, né, sobre essa fala do Felipe, que é uma maneira de se experimentar a sensação da dor, medo, em um ambiente seguro, tanto sobre o ator que não machuca, assim esperamos, quanto do espectador. É mais um comentário mesmo. Isso me lembra bastante a questão do sublime, né? O sublime patético do Schiller fala um pouco isso, né? Justamente que essa coisa do pato tem um limite, né? É um lugar bem falado, né? Pela Annelise. A arte está ali como um lugar onde a gente pode espiar um pouco essa sensação de modo seguro, né? O sublime fala sobre isso, né? Tem uma questão de segurança muito importante. Enquanto você está numa posição de segurança, você pode, né, observar aquela coisa de forma mais desprendida. Felipe, eu tenho uma pergunta para você. Desculpa, eu posso falar, Bruno? Claro, deve. Então, nesse ensejo ainda, é uma discussão que a gente já teve várias vezes. Eu vou falar sobre um filme que a gente sempre discute, que é um filme bem ruim, que é aquele filme do Lars von Trier, com a Bjork, esqueci o nome. Como é que é o nome do filme? Dancer in the Dark. É Dancing in the Dark, é. Você não acha que acontece uma coisa parecida, não sei, talvez no título andrônico do Dancing in the Dark, tem uma exaurição da linguagem, e com isso você exaure o fenômeno do trágico, e acaba não tendo catarse, não sei, já que a gente está falando de Aristóteles aqui, tipo, essa linguagem ela é desgastada ao ponto de você não conseguir produzir o efeito do trágico, porque o trágico sem catarse, tipo, a catarse é uma das partes constituintes do trágico, você não pode pensar o trágico sem a catarse. Tudo bem que falando de Shakespeare é foda, porque, sei lá, ele não é um segue a poética de Aristóteles e tal, mas você acha que a gente poderia falar uma coisa desse gênero, assim? Porque nesse filme da Bjork também só acontece desgraça com ela, mas que o efeito que tem, pelo menos que teve para mim, que teve para você, que eu sei que a gente já te conversou sobre isso, não é efeito de empatia, mas é uma coisa meio tipo de absurda, assim, porque a violência é demais, assim, daquela risada nervosa que você falou no seu texto, tá? Não sei se eu desviei muito da pergunta. Cara, não, se foi uma boa lembrança, justamente. É esse tipo de coisa que vem na minha cabeça mesmo quando eu escrevi esse texto. Não exatamente esse, mas eu pensei, por exemplo, um filme recente também, aquele Mãe, que eu vi no cinema, e é claramente um filme que está trabalhando nessa chave do excesso, né? Que é, inclusive, uma coisa que ficou muito forte para mim do Mãe é o som, né? O uso do som. Não sei se vocês já viram esse filme, pessoal do chat, enfim, que tem muitos barulhos, do tipo, tem uma hora horrível, o pior momento do filme, assim, eu acho, é que tem um bebê sendo passado de mão em mão, e aí tem um barulho, como se o bebê estivesse, sei lá, quebrando, uma coisa meio assim, né? Então, eu acho que é isso, né? É um recurso, assim. Agora, eu não sei, aí que tá, eu acho que o Lars von Trier, sendo Lars von Trier, eu acho que ele não tá... Não, esse filme talvez ele esteja querendo fazer um sentimento trágico. Acho que sim, né? Porque o final é uma coisa meio... De fato, acho que tá um pouco... Mas é isso. Se a gente for usar, assim, esse vocabulário que a gente está usando aqui, de fato, para mim não acontece, né? E talvez seja por isso, talvez seja por um excesso de afeto. E sim, tudo bem também, sabe? Eu não gosto
especialmente não gosto assim, muito do filme, mas tudo bem, não é? É aquela coisa, né? A gente não pode também cair na armadilha de falar, esse filme é ruim, porque, segundo Aristóteles, não pode ser assim. Obviamente, não é essa a nossa posição. Eu conheço você, sei que você pensa assim. Mas tem um. Eu acho que é isso, né? Esses filmes têm esse lugar do excesso que faz a gente justamente deslocar, né? E pensar de outras maneiras. E pensar justamente isso que eu coloquei um pouco no Ticos Andrônicos, porque as categorias elas não servem, né? E no fundo, assim, o que eu fico pensando é que sempre que você vai escrever, pegar, né? E se você quiser pegar e aplicar esses conceitos, nunca dá, né? Acho que nenhuma obra, nenhuma obra não funciona assim, né? Você não pode chegar e pegar um filósofo e vou aplicar aqui o Kant, vou aplicar aqui, sei lá quem for, não dá, né? A obra é muito mais do que isso, ela tem uma linguagem própria e tem que tirar dali o que ela está dizendo. Mas, sei lá, Dancer in the Dark, o que ela constrói? De fato, acho que ela não constrói nenhum sentimento de trágico. O que ela constrói, não sei, me diz você, não sei. Deixa eu só ver se tem mais comentários lá no YouTube. Eu acho que não. Não temos mais comentários. Mas aí, Felipe falou desse filme Mãe, assim, eu sou meio, assim, né, apaixonada pelo Aronofsky, que eu vejo os filmes dele, sempre gosto muito do... acho que acontecem muitas coisas, mas esse filme em especial, eu acho que eu também senti um excesso, assim, também, e no final eu fico me perguntando, mas por quê, né, assim... Não sei, não me deslocou tanto, não me provocou tanta coisa quanto, sei lá, Requiem for a Dream, por exemplo, que é um filme dele que eu nossa, assim, me atravessa em vários sentidos, assim, eu acho que é um filme que, assim, inclusive a questão da técnica, né, assim, como ele usa os recursos, mas de forma a despertar, a provocar outros sentidos, a desestabilizar e não ficar como uma coisa dada, né, e eu acho que Mãe cai um pouco nisso, né, ele usa os recursos, mas acho que ele mais oferece do que abre para uma produção, assim, de sentidos a partir do espectador, né, de quem está assistindo. Mas eu achei, assim, sensacional essa mesa, gente. Gostei muito mesmo de ter ouvido vocês, escutado um pouquinho da pesquisa de vocês. E eu acho que as pessoas também gostaram, que surgiram questões. E eu acho que é muito isso, né? Assim, a gente está aqui também para que as questões venham, apareçam, e depois a gente sai daqui e fica pensando sobre, né? Talvez continue escrevendo e continue refletindo a partir do que a gente trouxe aqui. Então, eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, se a gente pode encerrar a mesa, se tem mais algum comentário no YouTube. Quem quiser conversar com a gente, mandar questões para os meninos, calem-se, como é que é? Falem agora, calem-se para sempre? Como diz. Para sempre não, hein? Continuem mandando. Mas... Não, eu queria ouvir um pouco mais do Bruno, acho que ele falou um pouco assim, e eu achei o texto dele bem interessante. E assim, acho que uma das... Acho que vai um pouco ao encontro do que eu estava falando agora há pouco, né? Eu acho que o texto do Bruno tem o valor de justamente, ele vai fazer a defesa do Ion pela linguagem do Ion, né? Ele não vai pegar um monte de filósofo e fazer esse tipo de coisa, né? E achei isso muito interessante, como ele tira dali. É algo que eu tento fazer um pouco ainda, muito rudimentarmente lá que eu estou fazendo com Shakespeare, é tirar do Shakespeare uma tese, uma ideia, do próprio Shakespeare. E o Bruno acho que faz isso, ele vai lá e colocou, isso, para mim foram respostas muito bem dadas, por todas as citações que ele deu, né? Muito bem encaminhada, assim, a resposta. Pena que Platão não está aqui para ouvir, maldito. Obrigado, Felipe. Não, pois é, o que eu tentei foi justamente isso. É por isso que é a réplica de Ion, assim, é como se Ion tivesse tido a chance de, se ele fosse um Rhapsody um pouco mais esperto, e pensado sobre a própria arte na arte, que é o que acontece com o que o Paulo César Pinheiro faz. Ele é um artista com consciência de classe, eu acho, assim, né? Com consciência de ser um poeta e estar pensando a poesia poeticamente. E é basicamente isso, eu acho, né? Que ele tenta fazer e responde muito bem, assim, ele é um poeta fantástico, ele, além de escritor de letra, ele é um poeta fantástico, Paulo César Pinheiro, né? E se eu ficar aqui, saio falando quanto eu elogio o cara, mas enfim, é isso, mas
Não sei. Eu também gostei muito, assim, quando você trouxe o Rapsodo, assim, porque no Sarrazak, né, quando ele faz, agora trazendo um pouco, puxando a sardinha pro meu lado, né, do teatro, mas o Sarrazak, quando ele fala ele tem um capítulo que ele fala da questão da pulsão rapsódica, né, que ele coloca essa questão da figura do Rapsodo, que é essa figura, né, que fica transitando entre vários, ele não se encerra em um único gênero, né, teatral, assim, ele não está só na tragédia, ele não está só no gênero trágico, no gênero da narrativa, no dramático, ele transita por esses gêneros, né, então ele dá esse exemplo do Rapsodo, da pulsão, que a gente chama de pulsão rapsódica, como esse movimento de transbordamento, para além da forma, né, canônica, né, então, assim, e isso eu acho muito legal, porque você começa o seu texto, né, falando essa questão do Rapsodo, trazendo essa referência dentro do Will, e no final, assim, mostrando como que não é... A linguagem, ela não é algo fechado, né, mas sim que é produzido a partir da poesia, né, a partir da manifestação do que o poeta produz, né, assim, do que ele não parte de algo fechado e entrega outra coisa fechada, pelo contrário, ele promove essa abertura de sentido e de relações. Eu acho que o Rapsodo tem essa função, né, assim, no O teatro, Rapsodo. né? Oi. Pode falar. Eu tô falando do Rapsodo do Sarrazá, que é bom que você traz aí o Rapsodo Não, real do Sócrates. não, é bem legal isso, mas é isso mesmo, porque o Rapsodo é um hermeneute, né? Um Isso, intérprete. maravilhoso. E é bem interessante pensar nisso, porque eu até fiz uma brincadeira de chamar o Paulo César Pinheiro de Aedo e o João Nogueira de Rapsodo, né? Como se estivesse transplantando a cultura da Grécia Clássica para o Rio de Janeiro, enfim, para Gamboa, para esse ambiente do samba. Mas tem uma desvalorização da figura do Aedo, do Rapsodo, é pior ainda, né? Porque o Rapsodo seria um intérprete de segunda mão do divino, né? Porque tem um Aedo que está interpretando o divino de primeira mão, e depois o Rapsodo, quando ele interpreta a obra do Aedo, está interpretando de terceira mão. E a gente sabe que não é assim, né? Se a gente pegar, porra, cultura brasileira, a quantidade de Rapsodo foda que tem, que dá um sentido, tipo, sei lá, Maria Bethânia, sabe? Maria Bethânia é uma Rapsoda sensacional. Mas é legal fazer essa discussão, assim, eu acho. Porque no ato de interpretação tem uma criação de sentido também, né? Não é puro trans, trans, tradução no sentido de transporte. Acho que é isso. Muito obrigada, Bruno. Então, acho que se não tivermos mais perguntas... Deixa eu ver. Não, acho que é isso. Então, vamos encerrar essa mesa que foi maravilhosa, muito boa mesmo. Obrigada pelas falas, Felipe, Bruno, e acho que abrimos aí, acho que vários canais para seguirmos com essa discussão aqui. Muito obrigada mesmo, e vamos então encerrar essa nona mesa do sétimo Saluf. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal do YouTube. Até a próxima. Até. E 4h30 nós temos outra mesa. Continuem ligados. Teremos a nossa 10ª mesa. E à noite tem palestra com a Márcia Schubert. Então, o dia vai ser muito bom. Continuem, quem está indo no YouTube, continuem com a gente aí, que vamos ter uma terça-feira de muita conversa, muita discussão, muita filosofia. Tchau, gente. Um abraço, um beijo e até a próxima.